Gravando. Muito obrigada. Bom dia a todos. Hoje, dia 10 de abril de 2026, iniciamos a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Agradeço a presença da doutora Maria Cláudia, que está aqui conosco hoje, atendeu aí o pedido de substituição. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Maria Cláudia. Os demais presentes, advogados e todos e a doutora que está aqui acompanhando, doutora Letícia, que também está aqui nos acompanhando e que nos honra aqui para cumprimento das suas obrigações da faculdade. Obrigada, viu, doutora Letícia? Eu que agradeço, doutora. Vamos lá. Iniciando pelo processo 40.33320, Roger Comércio. Processo de relatoria do doutor Silag, um recurso ordinário. Deixa eu ver aqui, doutor. Está presente o doutor Gustavo. Bom dia, doutor Gustavo, novamente. Bom dia. Doutor Silag, o senhor gostaria de fazer o seu registro? Doutor Silag? Doutor Silag, nos ouve? Doutor Silag? Acho que ele não está nos ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, só um minutinho. Doutor Silag? Eu vou pedir só um instantinho. Doutor Silag, nos ouve? Acho que ele não está ouvindo. Não está ouvindo. Não está ouvindo, não, presidente. Estou mandando mensagem aqui para ele, mas ele... Acho que é a conexão. Doutor Gustavo, o senhor se importa... pera um pouquinho, mas de qualquer forma nós precisamos do doutor Silag. Só um... Eu vou até ele, presidente, já retorno. Tá bem. Tentei ligar para ele também, presidente, não atende, viu? São coisas que acontecem quando a gente faz ao vivo, né? Então, não tem edição. E eu não consigo passar para os demais. E vou pedir só um pouquinho da paciência dos senhores, por favor, que é uma questão aí de ordem técnica. Pronto, doutora Isabel. Opa, voltando. Pois não. Então, Obrigado. vamos lá. Então, doutor Silag, então, processo 40.33320 Roger Comércio, recurso ordinário, processo de sua relatoria. O doutor Gustavo está aqui acompanhando, se o senhor quiser, por favor, adiantar para ele o ponto aqui do processo. Sim, bom dia a todos. Esse processo, examinando o processo, eu reparei que eu já havia participado dele no julgamento da Câmara Superior, portanto, de acordo com a
legislação do contencioso, eu preciso me declarar impedido por ter atuado no processo em outra instância, então eu vou me declarar impedido e o processo vai ser redistribuído para outro juiz relatar o processo. Tá certo, muito obrigada, viu, doutor Silag? Então, doutor Gustavo, vou pedir só um minutinho, ele vai fazer aqui, o doutor Silag vai fazer o registro, e depois o senhor, só para confirmar direitinho. Já é possível fazer o registro, doutor Silag? Ainda Não? não. Deixa eu ver aqui, ó. Veja se agora é possível. Não, agora sim. Sim? Doutor Gustavo, eu não fiz o registro da sua presença, até porque como vai ser distribuído novamente, né, para não ficar o registro aqui de realização e sustentação oral, enfim. Sem problemas. Doutora Isabel, eu não estou vendo eu não sei se é outra Eu tela acho que ou eu tenho que devolver, né? Acho que eu acho tenho que- que devolver para o relator, e aí Isso. 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 Então, vamos lá, eu vou devolver para o relator. Ok. Agora sim. Então, doutor Gustavo, o processo foi devolvido para o relator e ele se dará aí por impedido pelos motivos que ele já esclareceu, tá bem? O senhor vai acompanhando. Quando esse processo for distribuído novamente, aí o senhor vai acompanhar o julgamento, tá bem? Maravilha. Obrigado. Muito Bom dia, obrigada, boa viu? sessão a todos. Para o senhor também. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Muito bem. Então, esse aqui retornou. Próximo processo, 40.27.456, Pancron Indústria, processo também de relatoria do Dr. Silag, é um recurso misto e está presente a doutora Gabriela para a realização de sustentação oral. Dr. Silag. Doutora Gabriela, bom dia. Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para a senhora. Tá bem? Dr. Silag. Obrigado. Um recurso misto consta de duas acusações de falta de pagar, ambas referem-se à falta de pagamento do imposto decorrente da diferença de valores de mercadorias em remessa recebida para industrialização e remetida para industrialização, as diferenças apuradas pelo método do levantamento fiscal. E, nesse caso, né, o andamento processual é bem complexo, houve várias diligências, manifestação do fiscal, manifestação das partes, a autuada, além de memoriais, várias vezes entrou com novos documentos que foram examinados. E, bom, eu não sei se eu já me adianto, e, na verdade, eu vou propor uma diligência, mas eu não sei se a doutora prefere fazer uma sustentação oral ou eu adianto os termos da minha diligência e aí a doutora decide se vai fazer a sustentação oral ou não. Doutora Gabriela. Se o julgador, né, doutor Silag, entender que ainda há necessidade de diligência, eu não vou me opor, porém, acreditamos que o caso já está em um passo aí que dá para ser julgado, haja vista, inclusive, a última manifestação fiscal, que até, pelo menos ao nosso ver, parecia ali um certo desconforto em fazer comentários e analisar a autuação realizada por um fiscal que já foi aposentado. Então, fica a critério. Doutora, desculpe, doutor Silag, desculpe a interrupção. Doutora Gabriela, ele perguntou se a senhora quer fazer uma sustentação oral agora ou se a doutora pretende realizá-la no retorno, caso os demais, claro, né, componentes da turma
resolvam acompanhá-lo. Então, aí fica a seu critério, é isso que ele gostaria de saber. Eu acho que eu já vou fazer a sustentação, que aí quando retornar já vai ter aí os termos já. Doutor Silag, então eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela, ela quer fazer a sustentação, eu vou registrar aqui a sustentação, tá bem? Obrigado. Doutora Gabriela, com a palavra. Ok. Bom, eu vou ser bem breve, né? Aqui a discussão, ela está bem objetiva. Depois da última diligência, restou ainda mais evidente que este auto de infração ele se sustenta exclusivamente em presunção decorrente de erros formais de escrituração, sem qualquer demonstração da ocorrência do fato gerador. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de reforçar, e talvez seja o mais relevante, é que o próprio fiscal, desde o início do processo, né, depois da primeira diligência, ele reconheceu a ocorrência de um erro de fato no levantamento, especialmente em relação às operações com CFOP 1924. E isso consta expressamente nos autos, inclusive na decisão de primeira instância. Ou seja, o que temos aqui é um lançamento que nasceu viciado desde o seu início, né? E mais do que isso, esse erro decorreu de um problema estrutural do levantamento que foi feito exclusivamente com base em arquivos magnéticos, sem uma análise individualizada das operações, né, das notas fiscais. E isso comprometeu a própria materialidade da autuação. Vejam que as operações com o CFOP 1924, elas estavam acobertadas pela suspensão do ICMS nos termos dos artigos 402 e 409 do regulamento do ICMS. E o que ficou comprovado, né, nos autos? Que houve o retorno das mercadorias dentro do prazo de 180 dias e que eventual inconsistência decorreu de erro formal da escrituração. Ou seja, não houve uma omissão de saída como acusado pelo agente fiscal autuante. Isso está claro nos autos. O erro ele foi meramente formal, inclusive quanto ao registro das notas simbólicas e o CFOP utilizado pelo contribuinte. E esse ponto aqui ele é fundamental. Por quê? Porque o erro formal ele não ocasiona o fato gerador do ICMS. No máximo, ele poderia ensejar uma penalidade acessória e nunca uma exigência do tributo, né, o ICMS. Inclusive, a legislação do Estado de São Paulo ela possui dispositivos específicos para descumprimento de obrigação acessória. E esses dispositivos, essas multas, não foram impostas ao contribuinte quando da oportuna lavratura do auto de infração. Outro ponto relevante que eu gostaria de destacar é que a diligência foi determinada justamente para esclarecer essas inconsistências do levantamento. Mas, perdão, a fiscalização ela não respondeu adequadamente aos quesitos, o que reforça a falta de liquidez e certeza do crédito tributário, pois contra os fatos e os documentos apresentados pelo contribuinte, não há e não houve argumentos por parte da fiscalização. No fundo, todo o auto se baseia numa premissa equivocada de que houve uma divergência de estoque e que essa divergência ocasionaria uma omissão de saída. Mas essa presunção foi completamente afastada pelo contribuinte mediante o conjunto probatório juntado aos autos, tais como laudo técnico, notas fiscais de retorno e de remessa de retorno, perdão, a comprovação de industrialização por terceiros e a demonstração de que essas diferenças encontradas pelo fiscal decorreram de erro na escrituração das notas fiscais. Portanto, não há uma diferença real de estoque. E sem a diferença real de estoque, não tem omissão de saída. Se não tem omissão de saída, não tem fato gerador. E se não tem fato gerador, não há um ICMS devido. Diante disso, o que se tem é um levantamento fiscal reconhecidamente falho e um conjunto probatório que demonstra a inexistência de omissão de saída que ensejaria a cobrança do ICMS. Portanto, o contribuinte vem aqui reiterar todos os argumentos de defesa já apresentados e requerer o não provimento do recurso de ofício e o provimento do recurso ordinário para que se reconheça que houve apenas um erro formal de escrituração
e, consequentemente, não haveria a cobrança do ICMS, sendo, portanto, improcedente o lançamento. Essa é a nossa exposição. Agradeço e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Doutora Gabriela, cumprimento pela sustentação oral e pela objetividade. Devolvo a palavra para o doutor Selag. Obrigado, também cumprimento a patrona pela brevidade e objetividade da sustentação, mas discordo das conclusões ou da patrona, porque o que ocorreu no processo é que o fisco reconheceu que deveriam ser afastadas e propôs o afastamento de algumas das operações, porém não foi de forma alguma reconheceu que ou foi comprovado que as operações todas as operações deveriam ter sido afastadas ou que o auto é ilíquido. Na verdade, o contribuinte não conseguiu comprovar, apesar de várias vezes notificado, não conseguiu vincular as remessas com os retornos e comprovar que se tratava apenas de erro formal. Porém, apesar das diversas diligências, na última diligência, o agente fiscal, realmente, o agente fiscal autuante se aposentou, porém isso não implica, de forma alguma, não traz nenhum prejuízo ao auto de infração. Porém, um outro fiscal atendeu a diligência, prestou as informações, porém deixou de apreciar conforme determinado Aliás, deixa eu só esclarecer. A última diligência foi determinada no julgamento anterior na instância ordinária pela terceira Câmara Julgadora. Então, meu voto é curto, só ler do meu voto aqui. Na verdade, a diligência proposta pela terceira Câmara Julgadora havia um instante, deixa eu só chegar no trecho mais fácil ver a decisão da terceira Câmara. O computador aqui está meio lento. Então, na decisão da terceira Câmara Julgadora, nas folhas 1466, 1467, a decisão havia determinado que o fisco esclarecesse uma série de questões, e acrescenta ao final que também fosse que o fisco também se manifestasse sobre as petições e documentos anexos, de folhas 1223, 1296 e 1309 a 1457, informando petições essas trazidas pelo contribuinte, que, segundo o contribuinte, trariam novos esclarecimentos. Então, a Câmara Julgadora pediu que também essas petições e os documentos anexos fossem apreciados e sobre eles se manifestasse o agente fiscal, e dizendo que se essas petições e documentos se prestavam a esclarecer conforme dizia o contribuinte. E percebe-se na manifestação do fiscal que ele se manifestou sobre as outras questões, porém, apesar de ele ter relatado essa parte das petições e documentos, e ter dito que isso foi solicitado, ele não fez qualquer menção, nenhuma única palavra sobre essas petições e documentos. Então, eu digo no meu voto também que, se por um lado
esse julgamento agora, essa Câmara, não se encontra minimamente vinculada aos termos da diligência proposta no julgamento anterior, por outro lado, eu entendo que se faz necessário essa apreciação e manifestação do fisco também sobre essas petições e documentos, para que subsidie de uma maneira melhor, mais conclusiva, esse julgamento. Então, nesse sentido, eu estou propondo, sob a censura dos meus pares, a diligência para que seja, digamos, complementada a manifestação anterior, com o fisco se manifestando também sobre essas petições e documentos. Então, eu falo isso no meu voto. E digo que, também havendo alteração dos valores constantes nos demonstrativos de folhas 989 e 992, que foram demonstrativos elaborados com as alterações sugeridas pelo fisco, e que são digamos, alteração vigente nesse processo do auto de infração original. Então, se o fisco entender que, após a apreciação dessa petição e documentos, se fizer necessário alguma alteração adicional, então, solicito ao fisco que proceda a alteração nesses demonstrativos e acompanhados dos respectivos esclarecimentos. Então, eu estou propondo essa diligência e, caso eu não seja acompanhado majoritariamente pelos meus pares, então, eu me reservo o direito de prosseguir no julgamento do mérito em outra oportunidade. Então, esse é o meu voto. Vou colar aqui no EPAD, tendo um pouco de dificuldade. Doutor Silag, cumprimento pelo voto, pela análise. Antes de passar para os demais, representação. Cumprimento do doutor Silag pelo voto e a patrona. Mas eu Tá sem acredito som, Maria Cláudia. Está bem longe o som, está Vou falhando. tirar aqui. Melhorou. Vou tirar isso Agora aqui, sim. pronto. Sempre esse microfone. Eu cumprimento o doutor Silag e a patrona pela apresentação. Eu examinei esse processo, teve muita exclusão, muita diligência, muitas questões, e eu acho que se tem alguma questão obscura, a diligência é válida, então não me oponho. Obrigada, representação. Enquanto o doutor Silag faz os registros, doutor Carlos, doutor Vinícius. Presidente, quero cumprimentar o relator e cumprimentar também a sustentação oral da patrona. Vou acompanhar o relator, muito bem colocado pelo relator, presidente. Perfeito, obrigada, doutor Carlos. Também cumprimento a doutora Gabriela pela sustentação oral, cumprimento o doutor Silag, relator, pelo voto. Adiantando que concordo com ele e, pelo que eu pude notar, essa diligência vai ser bem mais rápida do que a anterior, que ficou parada exatamente pelo problema de aposentadoria. Então, creio que em breve estaremos de volta aqui para julgá-lo. Não haverá muitos problemas. Eu acompanho o relator. Obrigada, doutor Vinícius. Eu também sem qualquer oposição ou sugestão. Doutor Silag, não conseguiu registrar? Já estou terminando. Eu achei que o meu empate aqui que estava desatualizado. Deixa eu Não, até na voltar. verdade, é que eu estou num outro computador aqui, numa das câmaras julgadoras, ele está muito lento.
Agora foi. Obrigado. Então, vamos lá. Quórum. Em votação. Bom, então o processo 40.27.456, ele sai, a julgamento é convertido em diligência. Doutora Gabriela vai acompanhando numa sessão futura, que esse processo venha a ser pautado. Se a doutora quiser acompanhar, já sabe como proceder, tá bem? Perfeito, muito obrigada. Boa sessão a todos. Obrigada, viu, doutora, para a senhora também. Então, encerrar a votação, ok, encerrar o julgamento. Ok. Então, vamos lá. Próximo processo, 41.29.218, CenturyLink, processo de minha relatoria, é um recurso misto. Está presente o doutor Rodrigo. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, presidente. Doutor Rodrigo, eu deixei aqui registrado, o senhor vai só acompanhar? É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Então, o voto já está, foi disponibilizado com antecedência e já está aí no EPAT para que todos consigam acompanhar. Doutor Rodrigo, eu vou fazer uma breve apresentação, porque depois eu vou tentar ser bem objetiva nesse processo, porque depois o senhor, quando for publicado, o voto o senhor terá acesso à íntegra. Esse Perfeito. processo é um retorno da Câmara Superior, ela determinou complemento de julgado exclusivamente em relação ao item 2, que a Câmara Superior entendeu aqui entendeu que a fundamentação deveria ser, o item 2 deveria ser melhor analisado. Bom, no voto, os senhores vão poder perceber que eu trouxe aqui vários trechos do processo, e aqui esse item 2, a acusação de falta de pagamento de ICMS sobre serviços de conexão à internet, sob o argumento de que a empresa teria mascarado a prestação de serviços de comunicação como serviço de valor adicionado, tributando-a pelo ISS. No relatório circunstanciado, está aqui logo, que foi, transcrevi aqui logo depois do item 10, tem aqui um longo arrazoado falando sobre o entendimento do fisco para a aplicação do ICMS e não do ISS. Então, segundo aqui o que diz o relatório, né, que a alíquota que está sendo exigida é de 25%, que o serviço discriminado na forma como fez o contribuinte, na verdade, corresponde à disponibilização de meios físicos pelas empresas de comunicação e telecomunicação, através de suas plataformas de serviços, de um canal de alta velocidade banda larga, para acesso das vias centrais da internet. Então, ele é entendido como um serviço de comunicação. Esse é o fundamento central aqui das acusações. E eu trouxe aqui o que a autuada vem falando desde o início, desde a defesa. Então, logo em seguida, aqui no item 11, eu trago os argumentos da autuada, que ela diz que o serviço que ela presta é tributado pelo ISS, que se refere à concessão dos IPs aos seus clientes, de acesso dedicado. Ela afirma que esses IPs são fornecidos a seus clientes, que equivale a serviços de valor adicionado, que é submetido ao Ministério das Comunicações. Ela traz aqui as normas respectivas,
Ela diz que os contratos formalizados com os clientes presta serviço de acesso à internet, que provê esses IPs exclusivos. Ela traz aqui uma informação bem técnica, desde lá da defesa. Então, a autuada... Voltando essa aqui. Ela trata da Lei Geral de Telecomunicações, ela faz aqui um arrazoado sobre o serviço de telecomunicações, então ela traz aqui os fundamentos pelos quais ela entende que seria, então, o serviço por ela prestado, tributado pelo ISS. A decisão recorrida, que está lá nas folhas 1041 e seguintes, relativamente ao item 2, ela também aqui traz uma série de informações e conclusões para entender o porquê seria, então, aplicável o ICMS. Então, ela diz que a atribuição de IPs tornou-se uma atividade inerente, ela vai desenvolvendo aqui um raciocínio a respeito do que era e o que se tornou esses IPs para sua compreensão como comunicação. Então, ela diz que esses IPs tornou-se uma atividade inerente ao estabelecimento do canal de comunicação contratado pelo usuário, que deixou de haver uma separação técnico-lógica ou lógica entre o fornecimento de link e comunicação banda larga e o serviço de identificação do usuário. Então, ela vai desenvolvendo aqui, são vários itens que eu transcrevi até o do 45 até o item, foi longo mesmo, até o item 50 é o item 57. Eu vou pedir vênia para não ler, e como eu disse, esse voto já foi disponibilizado com antecedência. Então, no final, lá no item 57, só esse trecho que eu peço vênia para mencionar, o destacamento de receitas para fins, isso aqui são palavras da decisão que consta lá da decisão recorrida. Destacamento de receitas para fins de oferecimento à tributação municipal foi realizado pela autuada conforme exclusiva conveniência. Nada impediria que mantivesse os valores relativos a serviços de conexão de internet, embutidos nas prestações mensais cobradas de seus clientes em contraprestação aos serviços de comunicação. Porém, a forma escolhida, a forma de ajuste escolhida não pode ser oposta ao fisco, nem legítima exclusão da parcela da base de cálculo de ICMS. Por isso, a acusação também revela procedente relativamente a esse item. Então, lá no... E sigo, agora sou eu, aqui no item 17. Em seu recurso, a autuada, ela aponta uma fragilidade dos fundamentos adotados para a manutenção do item 2, informando expressamente que a autuação diz respeito à conexão, à concessão de IP e não banda larga, serviço que a recorrente afirma também prestar, mas que sobre essa atividade foi recolhido ICMS. Então, também trago aqui, a partir das folhas 1094, manifestação da recorrente, sobre os esclarecimentos do que ela fundamenta para a tributação pelo ISS. Então, esse longo trecho aqui, ela traz informações técnicas, ela fundamenta, traz aqui uma decisão da 10ª Câmara Julgadora, que teria se orientado nesse sentido de que o serviço por ela prestado de IPs não incide ICMS. E aí eu sigo dizendo o seguinte, no item 19, instaurada a controvérsia, volto à acusação do item 2. A acusação do item 2, ela é muito clara. Ela diz que é a falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais perante a sujeição ativa do município de Cotia, com denominação de serviço de conexão à internet, sem oferecê-las à tributação do ICMS, destacado equivocadamente o ISS. Então, lá no item 20,
eu continuo. O fisco descreve as folhas 20, em resumo, que a autuada fornece link ou banda larga de acesso à internet a seus clientes, identificado pelo próprio serviço de comunicação. Além disso, os serviços estão descritos: provimento de acesso à internet ou serviços de conexão à internet. Para o fisco, na verdade, trata-se apenas de um único serviço de comunicação que permite que seus clientes transitem informações entre computadores interligados pela rede mundial de dados. As planilhas juntadas pelo próprio fisco corroboram com as alegações da autuada, que afirma oferecer seus serviços a grandes empresas. Isso é um dos argumentos da autuada, que ela só presta serviço para grandes empresas, enfim, e lá realmente, ao verificar essas planilhas juntadas pelo fisco, de fato, são apenas grandes empresas. É incontroverso que consta como descrição de serviços de conexão à internet, e que a autuada, embora fizesse uma série de esclarecimentos acerca dos serviços prestados à época, ficou repetido, à época não apresentou documentos suficientes para demonstrar que as alegações e a distinção entre os serviços que afirma prestar e que o fisco, sob sua ótica, confunde. E esse é um dos argumentos da autuada, que ela diz que o fisco confunde esses serviços que são prestados. Especialmente por se tratar de prova eminentemente técnica, é que a autuada deveria apresentar elementos de forma a não deixar margem para dúvidas quanto ao que diz recolher ICMS e o que entende que deveria ser tributado pelo ISS. Nesse sentido, não encontrei nos autos algum documento que desmontasse as alegações do fisco. Desculpa, aqui ficou o contrário. É do fisco. Quanto ao efetivo serviço prestado de fornecimento de IP, o qual identifica o usuário da rede e possibilita o acesso às mensagens de informações disponíveis. No mesmo sentido, as notas fiscais de serviços juntadas demonstram minimamente a identificação permitindo, em conjunto com outros elementos, analisar as alegações da autuada. Aliás, não demonstram minimamente a identificação, permitindo, em conjunto com os outros elementos, analisar as alegações da autuada. A emissão das notas fiscais de ISS com informação de conexão à internet constitui mera denominação unilateral da recorrente. A natureza jurídica do fato gerador tributável do ICMS é aferida pela realidade fática da prestação, a disponibilização de infraestrutura de transmissão de dados de alta velocidade, e não pelo nome atribuído ao serviço de faturamento. Assim, os trechos anteriormente destacados, relatório circunstanciado e decisão recorrida, evidenciam os fundamentos do presente AIM, que trata da disponibilização de meios físicos de alta velocidade e banda larga para acesso à internet, ou seja, serviços de comunicação sujeito à tributação de ICMS, não restando demonstrado que a autuada fornece IPs a clientes, como consta de suas alegações. Este entendimento alinha-se à recente jurisprudência da Câmara Superior, aí eu menciono aqui um julgado envolvendo a mesma recorrente e idêntica matéria, que concluiu pela manutenção da autuação quanto ao serviço de conexão, ante a inexistência de prova técnica que demonstrasse a efetiva segregação de serviços de valor adicionado. Por tais razões, entendo que o fisco, por tais motivos, entendo que o fisco está com a razão, devendo o item 2 ser mantido, uma vez que o caso concreto não pode ser decidido apenas com base na tese defendida, necessita de uma robusta comprovação de que a autuada alega quanto aos serviços. Por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento quanto ao item 2. As demais matérias arguidas pela recorrente em sede de recurso especial ficaram sobrestadas nos termos do voto vencedor da Câmara Superior. Senhores, é como eu entendi esse processo. É o que eu entendi, o que eu pude analisar aqui de todos os documentos e de tudo que foi trazido aqui pela autuada. Então, enquanto eu faço o registro aqui do voto, algumas correções foram feitas aqui na leitura,
Eu passo primeiro a palavra para a representação e depois aos demais. Parabenizo a doutora Isabel pelo voto e pela coerência. Eu acredito também que é serviço de comunicação submetido ao ICMS e que a Câmara Superior bem fez em retornar esses autos pelas evidências apresentadas, portanto, não me oponho ao voto. Obrigada, representação. A apresentação já foi, presidente. Presidente, eu quero parabenizar pelo voto. Eu também tenho o mesmo entendimento e vou acompanhar. Também parabenizo a doutora Isabel, examinou muito bem, muito detidamente todas as questões e trata-se de questão de técnica, de provas, né? Tendo que o contribuinte não desconstituiu a acusação, portanto, eu vou acompanhá-lo. Obrigado. Doutora Isabel, doutora relatora, cumprimento pelo voto, que lidou extremamente bem com o tema complexo. Realmente era bem complicada a questão e a forma como foi conduzido o voto foi salutar. Parabéns, doutora Isabel. Eu vou acompanhá-lo. Obrigada, doutor Vinícius, doutor Carlos, doutor Silag. Eu só preciso agora de uma ajuda para fazer esse registro, porque nós temos aqui um recurso ordinário e um recurso de ofício. Então, vamos lá. O recurso ordinário, ele foi conhecido, vou pedir só a gentileza, se alguém puder abrir o voto anterior, para ver como é que ele foi registrado, só para não cometer um equívoco. Porque eu acho que o anterior ele foi parcialmente provido. E ele continua assim, se eu não estou enganada, ele continua assim na Câmara Superior. A Câmara Superior restabeleceu, né, doutor Rodrigo? A Câmara Superior acabou restabelecendo. Sim, isso mesmo. Na verdade, anteriormente, a Câmara Baixa havia dado provimento ao apelo do contribuinte, e aí subiu para a Câmara Superior, manteve a não incidência de ICMS sobre locação de bens móveis, Isso. entendeu pela incidência do ICMS sobre, né, a questão dos 50%, né, da divisão do ICMS, e determinou o retorno dos autos à Câmara Baixa, justamente para analisar melhor a natureza do serviço de concessão de IP. Por isso que o processo baixou para essa Câmara Baixa, para analisar exclusivamente a questão da incidência do ICMS sobre a concessão do IP. Então, ele continua parcialmente provido. Sim. É Entendo que verdade. sim. Agora o doutor está falando, mas eu vou pedir só para os... Deixa eu ver. Aí o recurso de ofício, ele foi dado provimento. Peraí. Representação, me ajuda, doutora Maria Cláudia. Anteriormente, ele foi... Peraí, deixa eu Eu ver. estou olhando aqui, eu estou olhando. Então, no julgamento anterior da instância ordinária foi concedido provimento ao ordinário e negado ao ofício, né? Ao ofício, isso mesmo. Só que aí na superior agora, eles é como se Restabeleceu. tivesse dado provimento, né, para o recurso de ofício, não é isso? Pelo que eu Porque entendi, não foi nem parcial, foi provido. foi Pelo que eu entendi. provido. Então, peraí, eu estou vendo que item tá onde aqui. Não, salvo engano, foi parcial, porque a questão da locação, da incidência do ICMS da locação, foi mantida a exclusão da tributação. O item 3 não foi restabelecido, é isso? Porque tinha sido cancelado também. É isso? O item 3 foi restabelecido pela Câmara Superior. Ah, foi restabelecido? Então, se foi restabelecido, o de ofício, então, é provimento e o ordinário é não provimento. O 1 foi restabelecido? Não, o 1 não, é Não. isso?
Não, então é o parcialmente. ordinário é parcial. O ordinário Então é é isso, parcial. ó. É o recurso de ofício é provimento, porque foi restabelecido, né? E o ordinário parcial provimento para restabelecer apenas o item 2, porque o item 1 foi cancelado. É isso que eu estou entendendo aqui. A superior, ela só restabeleceu o item 3, certo? O item 1 continuou cancelado. Isso mesmo. Então, e a Câmara agora está restabelecendo o item 2. O item 2. Para isso que retornou. Então, é isso mesmo. Então, o recurso de ofício, provimento, e o ordinário parcialmente provido para restabelecer apenas o item 2. Agora eu acho que está certo. Pronto, ajudei? Sim, sim. É porque às vezes um registro aqui errado, aí eu não vai abrir prazo para alguém, eu não vai abrir prazo. Não, é então. isso mesmo. Pelo que eu vi aqui, é isso mesmo. Então, vamos lá. Ordinário parcialmente provido, ofício. Espera aí um pouquinho. Oswaldo, espera um pouquinho. Agora me deu um. Pois não, presidente. Me dá uma ajuda aqui para fazer o registro. Eu registro aqui o recurso de ofício como ele foi originalmente registrado, quer dizer, foi negado provimento, ou eu acompanho o que aconteceu lá na Câmara Superior? Porque senão acho que não vai abrir prazo para o contribuinte ou para o... Eu não sei como é que eu vou fazer agora esse registro. Agora Doutor complicou. Isabel, não seria o caso de não conhecer o recurso de ofício, porque já Não. não está... Não, eu preciso, porque eu tenho que acompanhar o registro como ele foi feito anteriormente, por isso que eu estou pedindo ajuda. Porque o que acontece? Todas as matérias, as demais matérias que não foram analisadas pela Câmara Superior, elas estão sobrestadas. O recurso de ofício, ele teve um impacto no especial lá em cima, tanto que foi provido o especial da Fazenda e restabelecido o item. Então, se eu registrar de uma forma diferente aqui, eu não sei como é que fica o andamento lá Entendi. do É recurso mais em especial, questão do entendeu? sistema do que... É mais a questão do sistema, porque assim, Perfeito. aqui eu nem toco no assunto do recurso de ofício, porque não foi isso que voltou. Então, eu só preciso aqui um certo cuidado, um certo enorme cuidado na hora de fazer esse registro. Doutora Devia Isabel, ter uma opção assim para não julgar, né? Não doutora julgado, Isabel, não. Oi. Não. doutora Isabel, desculpa, mas qual era o objeto do recurso ordinário? Quais itens? Era restabelecer, espera um pouquinho só, olha, Era o item 2, cancelar né? o item 2 e, deixa eu ver, procedente, o item 1 e item 2. Esse era o objeto do recurso de ordinário. Então, acho que foi a decisão anterior havia, então, cancelado os itens 1 e 2, correto? Havia Sim. concedido o provimento. Então, agora, como está sendo mantido o item 2, então está sendo concedido o provimento parcial ao recurso ordinário e continua negado ao de ofício, não é isso? Isso, o recurso ordinário para mim está ok. Agora, o recurso de ofício é que eu quero ver o que aconteceu deixa eu ver, o recurso de ofício. Porque é como se fosse esse complemento de julgado, é como se ele fosse uma continuação do julgamento anterior. Por isso que a gente precisa tomar cuidado aqui na hora de fazer o registro. Só ver aqui onde é que está. Eu não estou achando a decisão. Deixa eu ver, acho que está no arquivo. Vai dar certo, doutor. Doutor Rodrigo, vai dar certo. Eu estou olhando, vou consultar aqui os autos para ajudá-los. Eu abri aqui também, ó, recurso ordinário, estou perto aqui só para ver como ficou esse registro. Mas a dúvida está sendo o recurso de ofício? O recurso de ofício. Então, só para ver como ele foi registrado.
Então, É. ele não trata apenas do item 3, que foi cancelado e continua cancelado? Aqui, ó, achei o, Não foi o restabelecido, recurso o de item 3 foi ofício. restabelecido. Não foi É, o recurso- restabelecido o item 3 pela superior. Ah, desculpa, Então, o recurso de ofício aqui, na decisão anterior, ele foi registrado como conhecido e não provido. Isso. Então, agora, Eu fico na dúvida. Como foi devolvido para cá, acata o que foi, se deve acatar o que a Câmara Superior decidiu ou mantém o anterior? Realmente eu não sei dizer. porque eu não sei se isso depois não abre prazo, por exemplo, a depender de como eu registrar, o doutor Rodrigo ele vai ter oportunidade para recorrer, inclusive, Recorrer. né? Mas eu estou aqui agora pensando como eu vou fazer esse registro, porque anteriormente ele não foi provido, só que ele volta já resolvido da Câmara. O recurso de ofício, ele retorna já resolvido. Ele está resolvido, a Câmara Superior não devolveu isso para nós. Então, doutor, eu tenho comigo, Então, foi concedido o provimento ao recurso de ofício, né? Se foi restabelecido o item 3. lá no especial, sim. Isso. Então, é melhor registrar como parcialmente provido. Acho que talvez fazer a referência expressa de que foi parcialmente provido, não somente em relação ao item 2, porque os itens 1 e 3 foram resolvidos pela Câmara Superior e estão suspensos aguardando a definição do item 2. Então, com a decisão de vocês em relação específica ao item 2, vai ser possível interposição de recurso especial. Aí, quando o recurso especial subir para a Câmara Superior, ele vai ser julgado sozinho, porque os itens 1 e 3 já foram solucionados. Eu coloquei isso no final, que as demais matérias ficaram sobrestadas, né? Doutor, eu acho melhor registrar como parcialmente provido, então. Como ele volta já resolvido, porque impacto para a representação não terá. A representação não vai recorrer do que já foi resolvido. Para o contribuinte também não terá nenhum impacto registrado como parcialmente provido, porque o contribuinte também, desta decisão em relação ao ofício, não tem como recorrer mais. Então, eu vou registrar como parcialmente provido. Mas o recurso de ofício fica como, doutora Isabel, presidente? Parcialmente provido. O ofício? Ofício, parcialmente provido, porque ele já veio resolvido, né, da Câmara Superior. Não, Porque aí no caso senão não é aqui- provido? Mas Porque aí não senão- seria provido porque restabeleceu a acusação? Isso. O ofício era só o 3. É verdade. Exatamente. Era só o 3, eu ordinário, acho um e que dois. tem que ser provido, porque senão vai ficar estranho. Se o item era só o item 3, ele foi restabelecido, então foi provido. Mas aí vai abrir prazo para o doutor recorrer de novo. Mas de qualquer forma abre. De qualquer É. forma abre. Mesmo parcial ou não, vai abrir. Verdade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui no final, seguro morreu de velho. As demais matérias arguídas pelo recorrente em sede de recurso especial ficaram sobrestadas nos termos do voto vencedor da Câmara Superior, bem como recurso de ofício. Bem como objeto do recurso especial da Fazenda. Em relação ao item 3, Mas os itens 1, desculpa só, os itens. O processo retornou para julgar apenas o item 2. só o certo? item 2. Então, e na decisão não diz que os itens 1 e 3 já estão decididos? Sim. Então não tem nada sobrestado. Não, aqui eu tinha colocado só tem matérias ainda, ele deixou sobrestadas as demais matérias, algumas coisas que foram arguídas lá no especial. Desculpa, doutora Isabel, eu me enganei.
aqui no voto vencedor do Dr. Podgaek, ele fala o seguinte, que devendo ser mantido o cancelamento do item 1. Só que na decisão Então, anterior... exatamente, o item 1 é do recurso ordinário, não é do de ofício. Ah, perfeito. Então, o ordinário é parcial Isso. e o ofício é integral. Isso. Provimento integral, Exato. creio eu. Bem como também objeto. concordo. Então, eu estou acrescentando aqui o seguinte: bem como objeto do recurso especial da Fazenda, foi provido. Ficaram sobrestados, não sendo bem como o recurso especial foi provido. Restabelecendo o item 3 e mantendo o cancelamento do item 1. Isso Tão folha... simples, né? Tão simples e tão complicado, tá vendo? Bem como o recurso especial da Fazenda foi provido para restabelecer. É restabelecer o item 3, né? 1 e 3. Não. Restabelece Não, o 3, mantém o cancelamento do item 1. O voto vencedor do Dr. Podgaek está nas folhas 1599. Tá. É um voto curtinho, de preferência. Então, o recurso de ofício, ele foi provido, né? No final, ele Sim, acaba se tornando provido. Bom, sim. vamos lá. Registro do voto. Na verdade, nós estamos julgando apenas o objeto do recurso de ofício, né? Não, o recurso ordinário. 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 Ah, desculpa, É. do ordinário, isso. É que na hora de fazer o registro, tem que registrar aqui o ofício. Aí eu tenho duas opções, ou eu mantenho duas opções. Ou eu mantenho como foi feito da forma anterior, ou como ele já desceu resolvido, registro na forma como foi resolvido lá Sim, na Câmara Superior, né? sim. Presidente, Então- eu acho que essa segunda opção é melhor, porque não tem mais o que fazer, e se for o caso, o contribuinte é capaz de poder realizar o pagamento, se desejar, né? Sim. Então, o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. Pronto. Agora sim, vamos lá. É por isso que às vezes eu tenho uma saudade do papel. Tenho mesmo. Fórum. Em votação. Então, doutor Rodrigo, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, recurso de ofício provido. Nos termos do voto que o senhor ouviu. Tá bem? Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Eu agradeço. Bom trabalho e bom final de semana. Obrigada para o senhor também. Pronto. Agora podemos seguir, não temos mais só a doutora Letícia que está aqui nos acompanhando. Então, próximo processo, 41.23.060, auto posto na tolo, processo relatoria do Dr. Carlos, é um recurso ordinário. Dr. Carlos, não temos inscritos. O senhor Ok. fique à vontade. Obrigado, presidente, mais uma vez. Eu deixei o meu voto à disposição dos senhores, vocês já deram uma olhada. Fiz um resumo rapidamente, o auto é composto de uma infração só. O contribuinte emitiu fraudulentamente nos meses e montantes especificados, folhas 27 e 28, documentos fiscais no valor de tanto, sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento. Toada foi acusado de emitir
fraudulentemente nota fiscal eletrônica nos valores periciais sem que houvesse sem efetiva saída de mercadorias no período de maio a alguma coisa. Vamos lá. A infração foi comprovada pelo demonstrativo e transgressões fiscais, procedimento de cassação, a autoconduta foi enquadrada do artigo 204 e aplicação da multa 85.4 da Lei 6.334. Em razão disso, foi atribuída a responsabilidade solidária das empresas, da empresa Omitrans Logística e Transportes e as pessoas físicas Marcelo Natolo, Alexandre Natolo e Arthur Sandrini Neto, por supostas participação relevante na fraude, conforme a vontade dos relatórios fiscais. Houve alegação de defesa de responsabilidade solidária da Omitrans Logística e Transportes. O responsável solidário Marcelo Natolo, em petição protocolizada 10 de 10 de 2019, requereu dilação por prazo para a coleta de documentos e apresentação de defesa. A empresa autuada Alto Posto Natolo e Natolo Limitada e os responsáveis solidários Alexandre Natolo e Arthur Sandrini Neto não apresentaram defesa. A autoridade fiscal rejeitou integralmente os argumentos apresentados pela empresa solidária, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de prorrogação de prazo formulado por Marcelo Natolo e pela manutenção integral do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedentes as acusações fiscais, mantendo integralmente o auto de infração, bem como a responsabilidade solidária atribuída aos co-obrigados constantes do auto de infração. Houve o recurso ordinário da Solidária Omitrans Logística e Transporte Limitada. A empresa solidária Omitrans Logística e Transporte interpôs recurso ordinário, reprisando os argumentos apresentados de defesa, formulando também o pedido de sustentação oral que não compareceu. Representação fiscal, no parecer, apresentou suas contra-razões, opinando pelo não provimento de recurso ordinário. A 10ª Câmara desse egresso tribunal julgou as folhas 789 e 798, deu provimento parcial ao recurso interposto para afastar a responsabilidade solidária atribuída à Omitrans Logística e Transportes Limitada. A Fazenda Pública interpôs recurso especial, requerendo que fosse declarada a nulidade da decisão proferida apenas na parte que julgou o recurso ordinário procedente, afastando a responsabilidade solidária da Omitrans. A responsável solidária Omitrans apresentou suas contra-razões, as suas contra-razões em recurso especial. Em recurso especial, a responsável solidária apresentou, Omitrans apresentou novamente as contra-razões em recurso especial, pugnando pela manutenção da decisão e reconheceu a nulidade em parte. A Câmara Superior desse greve Tribunal de Paz declarou nulidade parcial do julgamento, especificamente quanto ao afastamento da responsabilidade solidária da Omitrans, determinando o retorno aos autos para o novo julgamento deste ponto. A empresa Omitrans entrou com pedido de retificação de julgado. Por erro de fato da decisão retificada, o pedido de retificação de julgado foi indeferido. Vou fazer um resumo do voto. O recurso ordinário foi conhecido por ter petido, desde que é requisito de admissibilidade. Inicialmente foi afastado pela preliminar de nulidade, uma vez que o auto contém todos os elementos necessários à construção do crédito tributário, estando evidentemente fundamentada a legislação aplicável. No mérito, verificou-se que a recorrente reiterou os mesmos argumentos já analisados e rejeitados em primeira instância. As provas constantes dos autos foram consideradas robustas, demonstrando que a empresa autuada emitiu um grande volume de notas fiscais sem lastro em operações reais evidenciando em fraude. Quanto à Omitrans, entendeu-se que a sua alegação de boa-fé não procede, pois registrou documentos fiscais relativos a operações inexistentes, sendo beneficiária direta dos créditos indevidos. A exclusão posterior desse lançamento não caracteriza denúncia espontânea, sobretudo pela ausência de recolhimento de tributo por se tratar de infração já consumada. Reconheceu-se ainda a existência de interesse comum em operação fraudulenta, o que justifica a responsabilização solidária com fundamento na legislação estadual e no Código Tributário. Diante do exposto, presidente, antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração em imposição multa e manteve a responsabilidade solidária atribuída à Omitrans Logística e Transporte. Fiz um resumo, que a minha decisão é um pouquinho longa, mas eu fiz um breve resumo da minha decisão, assim como eu voto, presidente. Está sem som, presidente. Desculpa, perdão. Doutor Carlos, cumprimento pelo voto e pela análise. Representação.
Cumprimento o doutor Carlos pelo voto e estamos de acordo. Eu acho que tem muitas provas aí de que realmente essa transportadora ela está envolvida nessa fraude, nessa cadeia de operações. Obrigada, representação. Doutor Silag, doutor Vinícius. Também cumprimento o relator pelo voto. E acho que diante das provas não resta dúvida quanto ao acerto da acusação. Vou acompanhar. Obrigada, doutor Silag. Cumprimento o doutor Carlos pelo excelente voto e pela minuciosa análise das provas. Vou acompanhá-lo. Muito obrigada, doutor Vinícius. Então, registrado. Fórum. Em votação. Então, processo 41.23.060, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Julgamento. Próximo processo 41.30.359, GB Colchões, processo relatoria do Dr. Vinícius, é um recurso ordinário. Dr. Vinícius, não temos inscritos. Presidente, eu vou pedir licença no caso desse processo, eu vou precisar fazer a leitura do relatório, não completamente, mas boa parte dele, dadas as circunstâncias que envolveram o caso. Trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente. A acusação foi de falta de pagamento do imposto, decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas do fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 74 da Lei 6374 de 89, e, no caso, de onde saiu o 509 do Hickmans. A falta de pagamento foi detectada pelo levantamento fiscal em função da contabilização de obrigação inexistente, um passivo fictício, oriunda de empréstimo de sócio não comprovado, constante no balanço patrimonial, encerrado em 31/12/2018. O contribuinte foi notificado e renotificado a aprovar a regularidade do lançamento contábil, mas não deu resposta dentro dos prazos estipulados. O movimento real tributável foi apurado com base nos artigos 74 e 74A, inciso 3 da Lei 6374 de 89. Após o julgamento de primeira instância, que manteve o crédito tributário, a quarta Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência ao fisco para, entre aspas, elucidar melhor os fatos subjacentes ao lançamento e evitar a dupla autuação. Houve resposta do autor do feito às folhas tais, conjuntada de documentos às folhas tais. A douta representação fiscal se manifesta, enquanto a autuada não se manifestou, apesar de intimada a tanto. Em seguida, a quarta Câmara Julgadora cancela a acusação fiscal, dando provimento ao recurso ordinário. A douta representação fiscal interpõe recurso especial que é provido pela colenda Câmara Superior para anular a decisão anterior. Em retorno à segunda instância, a colenda sexta Câmara Julgadora dá provimento ao recurso ordinário, entendendo que, entre aspas, não estamos impedidos de reconhecer novamente a existência do citado vício,
que já fora adotado como fundamento de decidir pela colenda quarta Câmara Julgadora, mas cuja decisão posteriormente foi anulada pela colenda Câmara Superior. A adulta representação fiscal interpõe novo recurso especial, que novamente é provido pela Câmara Superior, colenda Câmara Superior, para mais uma vez anular a decisão anterior, sob o argumento de que, entre aspas, a decisão da quarta Câmara deixa claro não só sua discordância com o aqui decidido anteriormente, como também a sua não sujeição, o que inverte a ordem hierárquica das decisões proferidas por instâncias superiores. Eis que esta Câmara determinou que é nula nestes autos qualquer decisão proferida, motivada ou fundada em questões fáticas de direito que não estão presentes no recurso ordinário e que representa julgamento extra petita e, por consequência, sua nulidade. Os autos nos foram distribuídos para a relatoria. Está em julgamento o recurso ordinário de folhas 206 a 228, em que o recorrente alega não ter recebido a intimação prevista no artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972, entende indevida a cobrança de juros com fundamento na Lei 3.918 de 2009, devendo a taxa de juros ser limitada à taxa Selic. Alega que o presente AIN teve origem, entre aspas, na tributação dos empréstimos de sócios no calendário de 2018, com a presunção de omissão de receitas, das quais o recorrente, naquela ocasião, não justificou a origem de tais depósitos. Entende que o fisco não teria comprovado que as operações empréstimos de sócios são provenientes de operações de circulação de mercadorias, não podendo incidir a alíquota de 18%, supostamente devida a esta operação. Ele traz o excerto de decisão judicial, alega estar de boa-fé, que seria presumida, acusa que, se não, entre aspas, se não há fato jurídico tributável passível de gerar lançamento, cometerá excesso de exação do servidor público que o que fizer, em especial por desrespeito ao princípio da legalidade. Entende abusiva a multa aplicada por perpassar os 100% do valor do imposto, devendo ser considerada confiscatória. E pede a anulação do presente AIN e pelo provimento do seu recurso, pela relevação da multa ou, eventualmente, somente a aplicação de multa básica, tendo em vista a ocorrência de erro formal que não ocasionou prejuízo ao erário estadual. Termino o meu relato, passo ao voto. Em cumprimento à decisão da colenda Câmara Superior, o presente julgamento se fará nos estritos termos das razões do recurso ordinário às folhas 206 a 228. A autuada clama pela nulidade do AIN por violação do inciso 2 do artigo 23 do Decreto 70.235 de 1972, dada a ausência de comprovação de notificação válida. Entendo que tal norma apenas se aplica aos tributos da União, como consta expressamente na lei. O contribuinte autuado foi devidamente notificado da lavratura do AIN e para apresentação de defesa, conforme folhas tais, nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Lei 13.918 de 2009 e da Lei 13.457 de 2009. Perdão, tem um errinho aqui. Eu vou corrigir. No caso, foi notificado via DEC, nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Lei 3.918 de 2009, tendo apresentado tempestivamente a sua defesa. Não há que se falar em nulidade por ausência de comprovação de notificação válida, como alega a recorrente. Ao contrário do que alega a defesa, o imposto cobrado não incidiu sobre empréstimos, mas foi determinado por levantamento fiscal nos termos do artigo 74 da Lei 6374 de 89, onde, por presunção legal, foi detectada a existência de passivo fictício. Conforme demonstrativo do fisco, de folhas tais,
o contribuinte foi expressamente notificado a apresentar os documentos que deram suporte ao lançamento contábil codificado sob o número tal, a crédito na conta empréstimo de sócio, porém não os apresentou dentro do prazo estipulado. No passivo circulante do balanço patrimonial realizado em 31/12/2018, sobre a rubrica empréstimo de sócio, consta saldo no valor de tanto. Por conseguinte, presume-se que o empréstimo inexistente visa acobertar o ingresso de receitas omitidas, utilizando-se recursos mantidos à margem da contabilidade, os quais tiveram origem em operações de vendas tributadas pelo ICMS realizadas anteriormente. Em anexo à sua defesa, o contribuinte juntou apenas uma cópia deste mesmo AIM e cópias de excertos do julgado do STF no recurso especial 183.907 de São Paulo, não tendo comprovado o suposto empréstimo de sócio. No relato da acusação de folha 1, consta, entre aspas, o contribuinte foi notificado e renotificado a provar a regularidade do lançamento contábil, mas não deu resposta dentro dos prazos estipulados. O movimento real tributável foi apurado com base nos artigos 74 e 74A, inciso 3, da Lei 6374 de 89. O artigo 74, inciso 3 da 6374 de 89 traz a presunção legal de, entre aspas, ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento de imposto, na hipótese de, entre aspas, novamente, manutenção no passivo de obrigações já pagas ou, no caso, inexistentes, ou seja, de passivo fictício. O contribuinte alega boa-fé, mas nada trouxe aos autos a demonstrar a boa-fé objetiva. Nesse presente caso dos autos, a autuada lançou em sua contabilidade supostos empréstimos de sócios, mas nada apresentou ao fisco no sentido de comprovar a veracidade destes. Quanto à alegação de que as multas seriam confiscatórias, temos o artigo 28 da Lei 13.457, que nos tira a competência para julgar esses casos. O questionamento da autuada quanto à legalidade da atualização da base de cálculo da multa vai de encontro à súmula 13 deste tribunal. Não há que se falar na aplicação do 527-A do RICMES para relevação ou redução da multa aplicada, como pede a autuada em seu recurso, por se tratar de infração que implica em falta de pagamento do imposto. Por fim, quanto ao pedido de limitação dos juros à taxa Selic, os valores reclamados no DDF de folhas 4 a 6 já se encontram ajustados com a taxa de juros Selic, dado que o termo inicial de cobrança dos juros é de 1/1 de 2019, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 16.497 de 2017. Em face de todo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. É isso, presidente. Doutor Vinícius, cumprimento pelo voto, pela análise, pela bela análise. E antes de passar a palavra aos demais, representação. Cumprimento o doutor Vinícius. Esse caso de levantamento até que é relativamente simples, né? Porque foi um passivo fictício aí que ficou bem claro. Então, estamos de acordo e parabéns pelo voto. Obrigada. Aberta a palavra aos demais. Doutor Vinícius, quero cumprimentar pelo voto, como sempre, sempre bem colocado, com muito fundamento, e vou acompanhá-lo, presidente. Obrigada, doutor Carlos. Também parabenizo o doutor Vinícius, muito bem examinadas todas as questões, bem fundamentado, e vou acompanhá-lo. Obrigada, doutor Silag. É só aguardar o registro do voto. Presidente, só informando que eu editei o voto para fazer aquela correçãozinha. Perfeito.
Pronto, presidente. Decide não provido. Muito bem. Então, vou encerrar o debate. Quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.30.359, o recurso ordinário foi conhecido. Espera só um pouquinho. Doutor Vinícius, eu acho que foi registrado como provido. Dá uma olhadinha, só se eu estiver enganada aqui. Isso mesmo, presidente. Eu vou reabrir. Reabrir os debates. Pronto, acho que agora o doutor consegue fazer o registro novamente. Isso, agora sim. Então, vamos lá. Encerrar debates. Quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.30.359, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Sanção de julgamento. Muito bem. Todos os processos julgados. Ok, muito bem. Bom, então, agradeço a todos pela dedicação de sempre. Agradeço a doutora Letícia, que esteve conosco aí, acompanhando os julgamentos, e peço, então, a gentileza. Doutora Letícia, muito obrigada, doutora Letícia. Muito obrigada, viu, doutora Letícia? Foi ótimo tê-la aqui conosco. Então, eu dou por encerrada a sessão do dia 10 de abril de 2026 e peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.